Olá, meus amados irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Macevano. Que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, onde vocês forem, passa que Deus seja com vocês, amém? Meus amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 até o versículo 34, fala de dois homens, chamados Paulo e Silas. Esses dois homens vão ser presos, vão ser açoitados. Esses dois homens vão ter seus pés amarrados no tronco. Mas a Bíblia diz que eles não se calaram dentro daquela prisão. Eles não ficaram em silêncio dentro daquela prisão. Mas a Bíblia nos fala que perto da meia-noite, aqueles homens começam a louvar a Deus. Aqueles homens, meus amados irmãos, Paulo e Silas, estavam todo sanguentado, machucado, ferido, porque a Bíblia diz que eles foram açoitados, bateram muito, estavam com seu corpo machucado. E a Bíblia diz que é entregado Paulo e Silas a um homem que estava guardando aquela prisão. Aquele homem estava guardando aquela prisão naquele momento que Paulo e Silas está perto da meia-noite, está louvando a Deus, aquele homem está dormindo dentro daquela prisão. E a Bíblia diz que aquele soldado dormindo dentro daquela prisão, Paulo e Silas estão louvando a Deus. Paulo e Silas estão cantando, Paulo e Silas estão adorando. E a Bíblia diz que perto da meia-noite sobreveio um grande terremoto dentro daquela prisão que abalou todos os alicerces daquela prisão. Então Paulo e Silas estavam com seus pés amarrados, acorrentados, talvez com as mãos e pés amarrados, mas não deixaram de louvar a Deus. Amarraram os pés, amarraram, acorrentaram as mãos, mas a boca deles estavam livre para adorar o nosso Deus. O coração deles estava puro diante de Deus. E a Bíblia diz que sobreveio um grande terremoto dentro daquela prisão que abalou toda aquela estrutura. E a Bíblia diz que tinha presos ali dentro. Tinha muitos presos ali. E a Bíblia diz que quando sobreveio aquele grande terremoto, o soldado acorda desesperado, achando que todos que ali estavam tinham fugido, porque houve-se um silêncio depois do grande terremoto, todos ficaram em silêncio, e a Bíblia diz que aquele soldado foi para tirar sua própria vida. Paulo e Silas gritaram: não faça nada, porque todos nós aqui estamos. Mesmo assim, o soldado era para ter fugido. Os homens daquele lugar era para ter fugido, mas não fugiram. Porque o soldado ficou desesperado, não fugiu, porque tinha que ficar ali, porque ele deveria guardar aquele lugar em segurança. Os presos que estavam ouvindo a oração de Paulo e Silas permaneceram no seu lugar, não fugiram. Olha que interessante, eles eram para ter fugido, mas a Bíblia diz que aqueles homens presos que ali estavam não fugiram com um grande terremoto, porque era o poder de Deus que entrou dentro daquele lugar, dentro daquela prisão. O poder de Deus entrou naquele lugar que os presos ouvindo a oração de Paulo e Silas, e sobreveio um grande terremoto, todos ficaram ali no mesmo lugar. E a Bíblia diz que quando aquele soldado foi para tirar sua própria vida com sua espada, Paulo gritou com ele: não faça nada, que aqui todos nós estamos. Então hoje chega a salvação na sua casa por causa de um homem de Deus, cada palavra do Senhor. Escuta a Bíblia aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 até o 34 somente. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as
portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo as abertas portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora à noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e alegrou-se de que, com toda a sua casa, havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram até aqui, até o 34 somente. Olha que palavra. Então foram soltas todas as prisões e nenhuma alma que ali estava fugindo. Sabe por quê? É a mão de Deus. Deus, ele opera. Deus, ele trabalha. E a Bíblia diz que logo desta visão, né, eles procuravam a Deus. Depois daquela grande terremoto, aquele carcereiro procurou Paulo e Silas. O que nós devemos fazer? E a Bíblia fala que foram salvos ele, todos que ali estavam, a casa daquele homem foram salvas. Por quê? Obedeceu a palavra do Senhor. Então só você crer e obedecer. Deus é contigo. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deus é real.